Olá, eu sou a professora Michele. Nós vamos trabalhar agora a aula 5, Inteligência de Marketing. E hoje, a aula de hoje é sobre o marketing e a sociedade do consumo, né? Então, o que é o consumo hoje dentro da sociedade moderna? Ele é um processo. Eu tenho sim a compra por impulso, mas não é o que a gente está estudando no momento. A gente está estudando essa venda onde ela é um processo de bens e serviços que vão delimitar basicamente a necessidade dos nossos clientes. Se nós olharmos dentro da visão histórica da administração de marketing, nós vamos perceber que a era da produção e consumo de massa, ela foi pensada dessa forma, com foco na produção, até mais ou menos 1960. Somente depois dessa data é que começou a pensar no cliente, o que ele quer. Então, primeiro olhar para o cliente e depois ir para a produção, diferente do que era antigamente, que primeiro produzia e depois eu ia ver lá se existia algum tipo de cliente que gostaria de ter o meu produto. Pensando nessa situação, eu começo a pensar no processo de compra como eu mesmo disse, um processo, né? Algo que vai acontecendo e são várias coisas que vão, de alguma forma, colaborando para que isso efetivamente se concretize. Primeira coisa, reconhecer o problema. Qual o problema que o seu produto ou que o seu serviço ele vai resolver do seu cliente? Então, o que exatamente ele vai resolver? Ele tem que existir uma resolução de problema. Se eu imaginar da prestador de serviço, que é a cabeleireira manicure, ela vai resolver ou talvez o problema do cabelo feio, alguma coisa, o cabelo ficar na moda, ou querer ficar na moda, alguma coisa assim. Se eu estou trocando meu celular, provavelmente eu estou trocando meu celular e eu quero resolver alguns problemas. De repente, ter uma câmera fotográfica um pouco melhor, ou eu gosto de vídeo, ou eu quero um celular que a bateria dure. Então, qual que é o problema do seu cliente? Depois que eu resolvi o problema do meu cliente através do meu produto ou serviço, eu tenho que imaginar que o meu cliente ele vai buscar informações sobre aquele produto que ele está querendo adquirir ou aquele serviço. Né? Hoje em dia a gente tem aí bastante formas, né? A gente tem várias formas, temos a internet para que as pessoas consigam as informações sobre o produto que ela deseja. Depois que o cliente ele buscou essas informações, ele vai buscar avaliar as alternativas que ele tem, né? Se ele compra online, se ele compra na loja física, quanto tempo demora, processo, se ele precisar devolver o produto. Então, são as alternativas que sempre o cliente ele vai ter para avaliar. Depois que ele fez as avaliações das alternativas, ele vai efetivamente escolher o produto dele, né? Aí ele consegue avaliar com mais tranquilidade. Olhando para o comportamento do consumidor, os estudos eles comprovam assim, que existem dentro do processo de compra alguém que inicia a compra, alguém que influencia a compra, alguém que decide a compra, alguém efetivamente que faz a compra e o usuário que é aquele que efetivamente ele utiliza, né? Então, se a gente pensar hoje no mercado de pet, é bem tranquilo enxergar essas etapas, né? Não sei se o usuário final gosta lá do produto pet, mas o dono dele fica bem feliz, né? A ideia é que ele deixa ele bem feliz. É o iniciador e o influenciador, às vezes, é a mídia, às vezes é o grupo de WhatsApp que ele vai seguir, ou a página do Facebook, Instagram, ou até mesmo a própria mídia, esse apelo hoje, né, desse grande mercado pet. Então, o comportamento do consumidor, ele é um conjunto de atividades, assim, físicas mesmo, né? Depende do corpo,
cognitivas, né, sejam elas racionais ou não, mas o emocional ele está sempre envolvido, né, para que ele possa obter esse consumo de produto e serviço. E dentro desse processo decisório, o consumidor ele sempre vai ser influenciado por alguns fatores. Então, a aprendizagem de memória é um fator importantíssimo. Então, ele vai lembrar daquela propaganda, ele vai lembrar de algo que te chamou a atenção, né? Ele também é motivado pelos valores, o valor que aquele produto ele agrega ou que ele tem apelo. Então, como a marca, como uma atriz famosa que utiliza, os fatores de natureza pessoal, personalidade, estilo de vida. Então, se você imaginar esse estilo vegano, né, que não é mais só não comer carne, é também um estilo de vida ser vegano. Então, ele vai comprar, ele vai pagar mais caro por conta disso. E a renda, né? A renda, o quanto efetivamente ele tem de grana. E a classe social que ele está inserido, né? Então, porque às vezes ele tem dinheiro para comprar, mas ele não compra porque aquilo não pertence à classe dele. Quando eu seleciono meu mercado-alvo, envolve assim a avaliação atrativa que cada segmento de mercado escolhe aquele tipo de forma que procurar servir, né? Então, dentro dessa seleção de mercado, eu vou sempre trabalhar um público muito específico. Eu nunca vou trabalhar com o público geral. Isso é uma bobagem você imaginar que você vai trabalhar para todas as pessoas. Você vai vender para todo mundo. Então, segmentando o mercado, depois que eu já segmentei, agora está na hora de selecionar esse mercado que eu pretendo servir, né? A organização, né? A empresa, ela começa a definir essa oferta, né? Que ela pretende oferecer, né? Esse cardápio de opções. Ela monta um posicionamento dentro dessas ofertas. E esse posicionamento, ele tem que ter, assim, você tem que escolher algumas coisas que você vai ofertar. Não dá para colocar tudo junto e misturado, né? Então, é como um cardápio lá do menu que a gente está acostumado. Então, assim, por atributo, né? Aquilo que o produto efetivamente ele vai atribuir na sua vida. O benefício, né? O benefício que você vai ter, ele gasta menos, ele dura mais, ele é mais bacana, ele é mais moderno. Qual a ocasião que você vai utilizar? Isso tem tudo a ver com a comunicação que você vai fazer. E para que tipo de usuário, né? Então, você posiciona o seu produto no mercado que você mesmo já segmentou. Escolheu o mercado, escolheu os atributos, os benefícios, está na hora de ver assim o seu produto, o benefício do seu próprio produto, que pode ser também dividido em 3 categorias. Quais são os produtos, dentro do seu produto, qual a funcionalidade dele, né? Socialmente falando e psicologicamente falando, o quanto aquilo vai afetar o seu consumidor, a sua forma de ver o mundo, né? E principalmente que possa satisfazer um desejo ou uma necessidade que ele muitas vezes nem sabe que ele tem esse desejo e que também não sabe que tem essa necessidade. E para finalizar nossa aula, né, o desenvolvimento de novos produtos, a gente não vai falar de desenvolvimento de novos produtos, mas só para ficar claro aqui na cabeça de vocês, a geração de uma ideia, né, o desenvolvimento de um teste, um conceito, o protótipo, que seria o modelo, a comercialização e aí, posteriormente, a comercialização do produto. Só para que vocês sintam aí o gostinho de como se desenvolve novos produtos, né, mas lógico, isso fica para outra aula. E aqui eu deixo o ciclo de vida no produto, que eu já coloquei na lousa, que é para vocês verem aí a questão de lucros e vendas, né? Você pode ver que eu fiz esse desenho, a última aula, né? Ele cresce, a introdução, ele cresce, né? A minha linha saía menos 0, né? Porque ela já entra dando prejuízo, né? Mas ela tem um certo crescimento, depois a maturidade e depois o declínio. Todos os produtos, sem exceção de nenhum, eles vão seguir essa linha de informação desse jeito, da ciclo de vida de produto. E para finalizar a nossa super aula de hoje, né, sobre produtos, né, sobre consumidor, a forma como o consumidor ele vai se desenvolver, eu deixo um link
de um vídeo bem legal para vocês assistirem, né? E a bibliografia desse material. Espero que todos estejam bem e até o próximo encontro. Um abraço.